Sim, olha só quem tava gravando o vídeo depois de muito tempo. De novo. Muito bem, dessa vez eu tenho a mesma desculpa de antes de um motivo pelo qual não estive gravando o vídeo nesses últimos tempos. As coisas ficaram ah, muito atarefadas e também eu de fato, dessa vez eu confesso que eu procrastinei um pouquinho a gravação desse vídeo agora. Mas nessa semana, a segunda semana de agosto de 2025, cá estou eu. Ponhei como meta da semana para eu gravar esse vídeo e cá estou eu fazendo ele. Enfim, muito prazer. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Thiago Ribeiro. Eu tenho 19 anos e eu criei esse canal com o intuito de ajudar especificamente nesse nicho de jovens que tem entre a minha idade, 19 anos, 18, 17, ah, que entram nesta geração chamada Z, né? Ah, então, especificamente para esse nicho, por conta de que vivenciando no meio de alguns jovens, certo? De alguns não, né? O meu ciclo social muito é amizade de jovens, obviamente. Eu tenho algumas amizades adultas, mas as principais são jovens. E eu exatamente criei esse canal porque vivendo nesse ambiente, eu vejo o quanto, infelizmente, a cultura no meio deles está bem degradante, a situação está bem preocupante. E desde então, eu venho gravando vídeos de conselhos e conhecimentos que eu aprendi no decorrer desde que eu terminei o meu ensino médio, em que houve uma grande conversão de costumes. Eu também me converti ao cristianismo nesse meio tempo. E a minha vida virou de ponta cabeça, certo? Assim como quando você muda do mal pro bem, os costumes, principalmente, a sua vida vira de cabeça para baixo. E, e todos os conhecimentos e conselhos que eu ouvi até agora, eu tenho o desejo de compartilhar, certo? Para que também tenha impacto, possivelmente, ou não, possa ter impacto na vida de outros jovens. Ou também não só especificamente para você, que talvez seja mais velho que esteja assistindo esse vídeo, que achou meu canal por recomendação ou pelos recomendados do YouTube, seja lá pela qual meio. Sinta-se bem-vindo também para assistir e ouvir os conselhos se você assim desejar. Enfim, introdução longa. Vamos partir para o assunto de hoje, né? Today's subject. Eu tenho esse costume, né, de trazer assuntos, pontos para eu conversar aqui com vocês, né, eu conversando aqui com a câmera, mas futuramente será uma pessoa assistindo esse vídeo. E o assunto de hoje, certo? Vamos dizer assim, uma metáfora, vamos dizer assim, que eu pensei, eu achei genial. É começar ao pessoal, principalmente o pessoal de universidade, né, os jovens que estão na escola, na universidade, ah, mais especificamente o pessoal da escola, porque acho que tem esse costume ainda, pelo menos no tempo que eu estava no ensino médio era assim, há 2 anos atrás, era começar a escrever de caneta. O que isso quer dizer? É o seguinte, a importância de começar a escrever de caneta nas tuas atividades, ou nas tuas... Até, meu Deus, ah, da escola que eu vim, certo? Os professores, eles davam a possibilidade dos alunos até em provas, certo? Em testes que eram para provar de fato o conhecimento do aluno de lápis, entende? Ou seja, ah, é essa realidade em que não há um processo de aprendizado, de tomada de decisão desde a escola, entende? O que era para ser, de fato, um processo que deveria ser ensinado, certo? Eu não sei se está ensinando hoje, pode ter mudado as coisas, eu não sei. Mas, na minha convivência, quando eu estava no ensino médio, tinha essa realidade, certo? Então, esse negócio de escrever de caneta significa, desvelando aqui o termo, fala sobre ele significa a tomada de decisões, certo? Então, o fato de você escrever de caneta e a caneta, obviamente, assim, diferentemente do lápis, você não consegue apagar. Você não consegue pegar uma borracha e ali apagar a caneta, certo? Até existe, né, borrachas que apagam canetas, mas de fato não apagam. Ela sempre vai ficar uma rasura, ali sempre vai ficar um traço de que você errou. Eu trouxe esse tema de começar a escrever de caneta porque o processo de decisão, assim, em longo prazo, né, e também em curto prazo, médio e longo prazo, nesses três tipos de prazo. Eles são extremamente essenciais. Meu Deus, a tomada de decisão. Todo jovem, todo adulto, né? Todo ser humano precisa tomar as decisões. Certo? As decisões, elas são parte da vida de todos.
entende? E, claro, a gravidade da decisão, ela é variável, certo? Ah, e na realidade de escrever caneta, ela não é tão assim, uma tomada de decisão tão impactante, né? Mas ela ensina muito sobre a tomada de decisões. E por que especificamente no ambiente escolar eu escolhi, né, esse termo de escrever com a caneta? Exatamente porque é um período em que o jovem, certo? A criança, o jovem, até ali no período da. Não sei qual mais ou menos a idade, eu me formei ali, formei, né? Eu terminei o ensino médio com 17 anos, eu acho, 16. 16 para 17, eu acho, que foi mais ou menos a idade correta, certo? Graças a Deus eu não cheguei a reprovar nenhum ano. Ah, mas eu acho que é mais ou menos a idade que você termina o ensino médio, um jovem termina o ensino médio. E foram poucas as vezes, certo? Que eu ousei, né? E ouvi o ato de escrever a caneta em testes que valiam, por exemplo, nas provas, nas atividades, etc. Era sempre de lápis, certo? E. Beleza, Thiago, não tem nada demais escrever de lápis, tanto faz, você tá falando coisa aí que não tem nada a ver. Mas veja que, tipo assim, o que eu quero dizer é que o processo o ato de escrever a caneta, ele é só o ato exterior de uma insegurança interior, entende? Então, se em um pequeno ato de não escrever de caneta, só que em vez disso, escrever de lápis, ou seja, você tem a capacidade de voltar atrás, de apagar, de refazer de novo, certo? E toda vez mostra uma insegurança, certo? E mostra também uma falta desse processo de tomada de decisão, certo? Então você pegar, por exemplo, meu Deus, uma prova, e você falar, seguinte, essa é uma prova, ela vale tantos pontos, tem tal peso, e eu preciso escrever de caneta porque, entende? É uma decisão que eu tomo, entende? É uma decisão que você deve tomar. Talvez surja a objeção de que o ambiente escolar ele é feito para aprender, certo? Então, pode não ter problema. Thiago, você está falando que precisa escrever de caneta, só que na verdade o ambiente escolar, ele é um ambiente que o jovem está aprendendo ainda, então é óbvio que ele pode escrever de lápis. Ah, depende da idade dele, entende? Depende do período em que ele está, meu Deus, ensino médio, você deve estar escrevendo de caneta as coisas já, entende? Ah, você precisa estar tomando decisões já, entende? Se você já ali no primeiro ano do ensino médio, não sei quantos anos tem ali, se 16, 14. Ali o 14 é mais ou menos, pra mim, foi a minha idade do abismo, né? A idade das trevas, My Little Dark Age, né? Ali foi tenebroso as fases da vida que eu passei ali. Mas normalmente é o abismo, assim. Mas já é para estar tomando decisões, certo? Então, alguns jovens até trabalham, jovem aprendiz, eu acho, e gerir o dinheiro, certo? Ganhando o salário, fazer a correta gestão do seu dinheiro para não gastar tudo de uma vez só, economizar para pensar em longo prazo, enfim, essas tomadas de decisões que você precisa, certo? E o ato de você estar escrevendo de caneta na tua prova pode influenciar diretamente a tua tomada de decisão, por exemplo, na tua educação financeira, entende? É por isso que esse processo de tomada de decisão por meio da escritura de caneta nas suas atividades, etc., nesse ambiente escolar, já é um hábito que você pode voluntariamente estar começando a fazer. Assim como eu falo em todos os vídeos, certo? O processo de tomada de decisão, certo? Ou qualquer processo em que você larga um mau hábito e você passa a praticar um bom hábito, certo? Lá vai eu, né? Com os meus exemplos. É o exercício físico, o começo de leitura, desde os hábitos maiores, né? Então, como exercício físico ou leitura, até começar a tomar água, para algumas pessoas é extremamente difícil. Porém, é um hábito que você deve ter, entende? Teu corpo meio que ele precisa de água para sobreviver, entende? E você precisa começar a tomar água. Então, a tomar água, você começar a... É uma coisa que eu fiz, entende, na minha vida, e que também todas as pessoas devem fazer. Por exemplo, eu era muito apegado ao videogame, entende? E o videogame ele tem a finalidade de servir como um descanso, um lazer, um refúgio, de certa forma,
das atividades que exigem do teu físico, da tua mente, do teu psicológico, etc. Certo? É óbvio que tem jogos que exigem até do teu físico, então, realidade virtual, né? Ah, que você precisa se mexer lá, etc. Ah, até jogos que exigem do psicológico, né? Então, talvez jogos de lógica, entende? Mas enfim, não é esse ponto que eu quero dizer. O tipo de jogo que eu jogava era bem ruim, entende? Não tinha histórias, não tinha desenvolvimento de personagens, não tinha uma jornada do herói, por exemplo. Assim como muitos dos jogos que eu comecei a jogar, por exemplo, acho que, vamos dizer assim, uma história de redenção, não redenção, mas de fato há uma construção de personagem ali, é God of War, certo? Em que, basicamente, se vocês têm curiosidade, certo, em saber a história, para aqueles que não conhecem, certo? Então é só pesquisar aí no YouTube ou algo do tipo, vocês vão ver o tipo de jogo que é. Mas há uma história, uma construção de personagem, o personagem lá de que era somente voltado, que só visava o poder, a luxúria, certo? Agora tem um filho e tem o dever de cuidar da família, certo? E, enfim, um negócio, uma construção de personagem bem desenvolvida. E os jogos que eu jogava não tinha isso. Certo? Eram jogos que somente eram feitos, assim como muitos jogos hoje em dia, principalmente no celular, ah, muito do mercado dos jogos hoje em dia, que não possuem essa construção, esses jogos que de fato possuem um dedicado e verdadeiro trabalho por trás e que não são feitos somente para essa cultura, para fomentar a cultura do brain rot, né? Então a, o apodrecimento do cérebro, né? Exatamente isso que é a tradução do termo de brain rot. Ah, Eram somente jogos feitos para você ficar lá e não tinha um fim, não tinha um começo, tinha um meio e não tinha fim. Então você ficava nesse looping, certo? E jogando, jogando e perdendo seu tempo ali, não tinha, o jogo não te ensinava nada. Enfim, não ensinava nada pra vida, assim como jogos que, por exemplo, God of War, te ensinam, por exemplo, também umas coisas que eu assistia também, essa cultura da pop japonesa, né, de animes, essa cultura de filmes, eu não assistia filmes, entende? Eu assisto animes somente que, tipo, de fato tem, ah, mostram ali, te ensinam alguma coisa, que eu consigo pelo menos pegar alguma coisa e aplicar na minha vida. Filmes, certo? Por exemplo, O Senhor dos Anéis, ah, Blade Runner, que 2049, que é um filme muito bom que eu assisti recentemente. Enfim, né? Voltando ao ponto, porque eu falei que eu era muito apegado ao videogame, certo? E o videogame, ele é somente um lazer. Só que eu tomava ele, eu fazia dele o meu dia inteiro, certo? Então, eu ficava o dia inteiro jogando. Só que, graças a Deus, eu passei a de fato fazer do videogame um lazer. Ou seja, eu comecei a regrar o que estava desregrado, certo? Então, esse é o ponto que eu quero dizer. Quando você passa do mal para o bem, é muito mais difícil do que para o bem para o mal, porque o bem te exige sacrifício, te exige esforço mental ou físico, certo? Ou até mesmo espiritual, né? Dependendo se envolver a realidade espiritual por trás. Mas isso é um processo muito difícil e que leva o tempo, certo? Ah, então, o processo de começar a escrever de caneta, certo? Que diretamente é, implica e afeta a tua tomada de decisões, certo? Porque você escrever ali de caneta, você está voluntariamente, né? Você toma a caneta e você começa a escrever e você sabe que aquilo que você está escrevendo não tem como apagar, certo? Então você tem uma chance ali de fazer o negócio, né? Claro, tem corretivos e você pode fazer ali as rasuras, certo? Mas não é esse o ponto que eu quero dizer. Não vamos se deter nas picuinhas, né? Mas nas pequenas coisas. Mas o ponto principal é esse. Comecem a escrever de canetas, meus queridos amigos da geração Z, né, da minha idade. Porque isso vai. Acredite em mim, né? Pode parecer bobo, né? O que o Thiago tá falando de escrever em caneta, mas acredite em mim, certo? Quando eu falo.
que quando você começar a escrever de caneta, vai, pode diretamente ah, afetar a tua gestão financeira no futuro, certo? Acredite em mim, isso pode acontecer e vai acontecer provavelmente. Então, a coragem, ela vai sendo construída com o tempo, certo? Ali nesse ato de começar a escrever. E então você torna-se mais corajoso, certo? Nas suas decisões. Ah, num ato tão pequeno, né? De começar ah, no papel, certo? Ali, um negócio bem banal, um negócio corriqueiro e rotineiro para todos os jovens, né? A questão no ambiente universitário, escolar, especificamente mais voltado pro escolar, certo? Mas é um gesto tão pequeno, porém suave e virtuoso, certo? Então, você passa a ter coragem de falar, não, agora eu vou escrever de caneta, certo? Porque eu tomo essa decisão, você está tomando uma decisão, já ali no ato, pode ser pequena, mas é por meio desses atos pequenos que você vai auxiliando no processo de transição da tua falta de coragem para a coragem de fato. Todos têm que passar por esse processo, certo? Quando, principalmente hoje, certo? Em que, sem citar também muitos, eu gosto de falar sobre o ambiente escolar e talvez até traga mais vídeos sobre, porque há vários, pelo menos na minha escola, certo? Eu vou dizer da minha perspectiva, mas imagino que hoje também esteja assim, certo? Porque não faz muito tempo que eu terminei o ensino médio. Há muitas lacunas, certo? E há muitas coisas que depois que eu mudei a visão, né, de mundo, de tudo, voltado aos bons costumes, eu percebi que, de fato, há muitas coisas que atrasaram ah, o meu desenvolvimento como pessoa, entende? No ambiente escolar. Porque, de fato, o ambiente escolar ele é um ambiente para você aprender, certo? Então, você começa ali escrevendo de lápis, passa para caneta, assim como você começa a escrever em caixa alta, né? E depois você passa naturalmente, né, de forma, a não ser que a pessoa tenha algumas altas habilidades, mas não, normalmente não se prendendo às picuinhas, a pessoa, ela passa por esse processo natural de começar a escrever em caixa alta, para então começar a escrever as letras cursivas, né, e daí, quanto mais ela pratica, mais redondinha, mais formal, mais correta fica a caligrafia dela. São pequenos atos que vão transformando a pessoa de forma grandiosa. Entende? Então são essas pequenas coisas que você pode começar a fazer para já no ambiente escolar auxiliar no seu desenvolvimento como pessoa. Tá certo que, novamente, né, voltando ali no ponto que eu iniciei, de fato a escola é um ambiente que você precisa aprender, certo? Mas você aprende, certo? Muitas vezes, e na maioria das vezes você vai aprender isso depois que você sair no ensino médio, entrar no mercado de trabalho e etc., errando, entende? Então, pô, escreveu de caneta? Errou? Vai ter que observar o erro, tirar do que você, observá-lo, analisá-lo, pegar o que você errou, o porquê você errou, como você errou, e pegar e disso tirar os meios para a próxima vez fazer melhor e talvez acertar. Então, é esse desenvolvimento que você vai fazendo. Por isso que eu não boto 100% da culpa nos professores, certo? Obviamente. Porque eu, como aluno, também não. Assim, eu fazia o meu dever, certo? Eu fazia. Não, o Thiago querendo tirar ele da reta. Não. De fato, o que eu precisava fazer na minha escola para passar de ano era só simplesmente fazer o seu dever básico como aluno, certo? Então você lá fazia as provas, você estudava, pelo menos o conteúdo ali da prova, e você passava, simplesmente. Você só reprovava se você realmente não fizesse nada, se você fosse de fato, perdão pela palavra, mais um vagabundo. Mas essa é a realidade, entende? É um ambiente que você aprende, só que você não aprende somente conteúdos técnicos e conteúdos educacionais, certo? Então ali a matemática, biologia, a química, a física e etc. Esses conteúdos que mais a galera no ensino médio tá aprendendo. Mas você também, a escola, ela é um ambiente em que você também precisa de um desenvolvimento pessoal, entende? Apesar de ser muito difícil hoje, certo? Porque pelo menos ali na minha cultura, no período em que eu estava estudando,
era uma cultura, e eu imagino que hoje esteja bem mais difícil. Eu fiz essa cara porque eu tentei imaginar e eu falei, meu Deus do céu. Mas, enfim, eu não vou tentar imaginar. Mas, já imaginando, eu imagino que seja bem pior, certo? Pelo que eu ouço e pelo que eu vejo, acho que tá um pouquinho pior. Mas, enfim, é isso que eu queria dizer nesse vídeo, certo? Então, jovens nesse ambiente da escola, universitário, comecem a escrever de canetas para diretamente influenciar, principalmente na tomada de decisões de vocês. Então, também esse conselho é pra mim também, certo? Porque também eu estou em processo de aprendizado, certo? E muitas vezes, de fato, dá aquela vontade de escrever de lápis ainda, entende? Mas a gente sempre tá na luta, a gente sempre tá tentando sempre ficar melhor. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado por novamente ter ficado aqui comigo pra me escutar e escutar o que eu falo. E, novamente, aqueles que talvez me acompanham, talvez alguns tenham até ido embora, talvez, por conta da minha falta de vídeos e falta de conteúdo, certo? Eu disse que no mês de maio eu ia me redimir, certo? Mas eu trouxe um vídeo no mês só, se eu não me engano. Esse vídeo aqui era pra ter vindo em maio. Só que eu fiz, infelizmente, essa postergada, eu procrastinei um pouco o vídeo. Então, essa está a meia culpa, certo? Mas eu vou procurar não mais postergar os vídeos próximos, certo? Eu já tenho um assunto, vamos dizer assim, engatilhado para o próximo vídeo. E, se eu não me engano, ele tem a ver com o livro A Vida Intelectual, do Padre Sete Langes, né? Que nesses últimos, se eu não me engano, 4 vídeos eu venho mencionado ele. E o assunto desse vídeo, ele não é do livro, certo? Então, é um sim ou não, certo? Mas eu tô, pelo menos, assim, 50% da minha promessa eu tô cumprindo, certo? Eu tô trazendo conteúdos do livro. Novamente, muito obrigado. Não se esqueça de, se você gostou de conteúdo, deixar o like aqui embaixo. Também comentar, certo? Se vocês quiserem dar uma engajada, eu vou com certeza responder vocês aqui no comentário. Talvez a gente possa até bater um papo. E no mais é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e fiquem bem.